Esperando o pessoal entrar aí. Esperando. Oi, Lina. Oi, Janine. Thay. Camila. É Claudijane. Claudijane. Ok. Já estão entrando aí. A gente vai começar a live com a Ana. A Ana de Rosa. Eu vou chamar ela logo, né? Pra gente fazer aí a live. Já vou chamar ela aqui. Resposta da Ana. Obrigada, Liene. Oi, Oi, Ana, boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, Ana, muito obrigada por ter aceitado, né, o meu convite para fazer uma live. É um assunto que eu sei vagamente pouquíssima coisa. Eu falei, para eu falar disso, eu tenho que chamar alguém que estuda mesmo a coisa e tem propriedade para falar, né? E aí eu queria te agradecer por ter aceitado. Sei que a coisa é bem corrida, mas você, logo que eu te chamei, você já aceitou. Seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, dissesse, né, a que você veio, né, por que desse seu estudo todo sobre os métodos contraceptivos, né, se apresentei para o pessoal. Tá bom. Obrigada, Tati, pelo convite. Uma honra, né, estar aqui conversando contigo. Eu acompanho sempre aqui teu apostolado no Instagram e é uma luz na minha vida, né? Então, obrigada. Bom, eu sou a Ana, eu estudei farmácia, né? Me formei em farmácia, daí eu tinha sempre uma pretensão de carreira acadêmica, e aí eu emendei lá mestrado, doutorado, tudo mais, na área da farmacologia, né? Então, bem assim, estudando questão de medicamentos, como que eles atuam no corpo, essas coisas, né? Só que, sim, no final do meu doutorado, eu passei por um período de conversão mesmo mais profunda e comecei a repensar muitas coisas da minha vida e aquele desejo assim de casar, de ter os filhos, de poder me dedicar à minha família, mas aí a ideia da carreira era automática para mim e eu pensava, mas como? Como é que eu vou fazer as duas coisas? Uma carreira acadêmica exige muito da gente. E aí que Você, eu comecei a. você ainda Pode não perguntar. era casada quando você estava fazendo doutorado? Eu tava namorando e logo em seguida que eu defendi o meu doutorado, a gente noivou. E no final Aham. do ano a gente casou, né? Ah, E tá. aí, né, a gente conversava muito sobre isso, né? E o meu marido, na época, né, noivo e tal, ele me incentivava muito nesse sentido, né? Olha, é, claro, o que eu decidisse ele iria apoiar, enfim, a gente conversava bastante, mas ele incentivava essa questão do cuidado com os filhos, assim, a dedicação à família, se perguntava se realmente aquela carreira era o melhor, enfim, a gente foi passando por esse processo juntos, né? Aham. E aí eu defendi o doutorado e não fui atrás de seguir uma carreira, assim, né? Deixei Aham. assim, né? Deixei assim e aí nisso eu passei por um outro processo, que eu ficava pensando, mas tá, então se eu não vou fazer nada com isso, com esse tanto de estudo, com esse tanto de diploma, por que, né, meu Deus? Por que tudo isso? Por que eu estudei tanto isso? E aí começaram a surgir assim oportunidades de até pessoas convidando para escrever em blogs, coisa e tal, falando, Ana, por que tu não fala do anticoncepcional? Tem tudo a ver com a tua formação, e já que tu é católica, tu pode dar uma luz nesse sentido. Daí foi aí que tudo começou. Então, na verdade, o que eu tenho estudado mesmo se deu depois, né, do meu doutorado. Eu, por conta, comecei a fazer essa parte de estudar sobre o anticoncepcional, entender como é que funciona, por que que, né, por que que não é bom para as mulheres, por que que não é lícito perante os ensinamentos da igreja, enfim, fui passando por esse caminho, estudando, comecei a escrever, e aí
Um belo momento, eu comecei a escrever no Instagram e aí, assim, foi muito espontâneo, assim, as pessoas começaram a aparecer, começaram a perguntar, começaram a se interessar e eu pensei, bom, então deve ter sido para isso que eu fiz esse doutorado, né? Aham. E, E e assim, aí estamos aí. e você estudou não só a questão de como o contraceptivo age, né? Você estudou o que está por trás. Você foi bem mais Sim, a fundo, porque se for olhar assim para mim, eu sei mal os males que faz, mas toda essa indústria que está por trás, nessa coisa orquestrada, eu tenho só a pontinha, eu sei só a pontinha do iceberg. Você não, você entrou a fundo nesse assunto, né? Como que as mulheres foram levadas a acreditar piamente na pílula, né? Na falsa liberdade da pílula. sim, é porque quando a gente começa a estudar, né, tu vai meio que uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, assim, a gente vai se perguntando mesmo, né? Mas como que tudo isso começou? Da onde que veio? Quem que teve a ideia, né? Então a gente pensa assim, tá, mas surgiu lá na década de 60. Aí tu pega lá os livros de farmacologia que a gente estuda nas faculdades e tal. Ah, mas foi o fulano de tal cientista que criou a pílula. Daí tu pensa, tá, mas não, mas tinha alguma motivação antes disso, daí tu vai mais atrás, daí tu acha o que motivou aquele cara, quem pagou aquele cara, e quem pagou aquele cara foi Quem motivado por quem? financia? Exato, então tu vê, tu vai descobrindo o que veio antes e depois antes tinha mais coisa ainda e assim vai, né? Que na verdade era toda uma estratégia, não só, assim, não era uma coisa assim, tipo, ai, vamos fazer uma pílula muito boa que vai ajudar as mulheres. Não, né? Até eu escrevi em algum lugar assim, as motivações para a criação da pílula, elas são as piores possíveis, né? E em nenhum momento essas motivações foram pensadas para um bem das mulheres, assim. Pode até ser que alguém tenha pensado que era para o bem, mas assim, de uma maneira muito ingênua, se pensa que é para o bem. Mas quando a gente estuda mesmo a história, a gente vê que não, sabe? Que é uma coisa muito. É, é meio que entende que as cabeças pensantes da coisa, né? Quem está lá no topo, quem está financiando e quem está criando, não está pensando no bem. Talvez quem está ali no meio, ajudando, está ingenuamente pensando que é pelas mulheres, mas na verdade nunca foi, né? E assim, o que me admira, Ana, assim, num apostolado como o teu, como o Dr. Felipe, é que em pleno século XXI a gente tem mulheres que ainda fazem uso assim sem saber absolutamente nada. Elas passam por estado assim de depressão e um monte de coisa que são frutos da pílula e não sabem por quê. E aí, quando a gente lança a luz para ela, você toma anticoncepcional? Ela fala, toma. Você sabia que isso aí pode vir do anticoncepcional? E aí é aquele boom, né? E eu já vi assim muita mulher ficar até mesmo chocada quando descobre as coisas que estão, né? Por exemplo, numa bula de pílula, né? Então faz tudo isso e eu não sabia, né? Sim, exatamente. E é assim, é engraçado isso, né? Claro, a gente vê assim que aos poucos as pessoas estão começando a acordar e tal. Mas assim, ainda existe muito a ideia de, por exemplo, assim, ah, não, mas a pílula causa efeito colateral, mas isso aí acontece com uma minoria, isso não vai acontecer comigo. Então, assim, eu conheço casos assim de pessoas próximas que estavam ali usando a pílula, né? Mesmo já tendo um certo conhecimento, né? Continuavam com o uso da pílula, e aí foi preciso, às vezes, passar por uma situação de saúde grave para daí pensar, nossa, aconteceu comigo, então agora eu vou parar, né? Então, porque se tem essa ideia assim, realmente, não, mas isso aí acontece em poucos casos, isso são coisas raras. Se tem a ideia de que os problemas são raros, né? Sendo que a gente está vendo cada vez mais comum aí os casos de Uhum. trombose, AVC e etc e tal, que fica pipocando aí, inclusive na mídia, né? A gente vê as notícias. Né? Assim, Então, essa ideia de que é muito raro e tal, né? É uma coisa que afeta muito também. até porque as pessoas também, elas se limitam a ver só os problemas grandes, né? Tipo AVC, trombose, né? E todas essas coisas grandes. Mas ninguém investiga aí depressão, irritação,
É, uma vez eu lembro que a Karen, ela estava lendo um artigo e ela comentou com a gente que a mulher fica com total falta de criatividade, né? Como ela não cicla, então ela fica sem criatividade. E aí eu fiquei, nossa, até com isso mexe. Então, assim, falta de libido, depressão, irritação, falta de criatividade, você não se sente mulher, você não se sente bonita, tudo isso vem da pílula e as mulheres não sabem. Então, isso são os malefícios menores, né? Porque tem os grandes, os graves, e tem esses que são mais, vamos dizer, suave, né? Que está mais no cotidiano e atinge muito mais mulheres do que os graves, né? Com certeza. E assim, se a gente for pensar a quantidade de pessoas que têm hoje diagnóstico de depressão, né? São inúmeros casos que a gente tem aí de pessoas conhecidas, enfim, que têm depressão. E se a gente for parar para pensar que a maioria dos casos são mulheres, né? Tu já fica assim, nossa, mas por que que o homem não tem? Claro, tem toda uma dinâmica diferente ali a nível hormonal, né? Mas mesmo assim, gente, a mulher toma pílula anticoncepcional que interfere com todo o balanço hormonal dela, né? Então, isso já nos diz muita coisa. E até essa questão da criatividade, até tem um estudo que explica a questão da pílula afetando características específicas de transmissão neuronal, né? Que mostra que nas usuárias de pílula, essa transmissão, de uma maneira simplificada assim, ela é menos eficaz, né? Em outras palavras, a mulher ela fica menos esperta, menos inteligente, o raciocínio mais lento. Então, assim, até isso, até a questão assim, nível de inteligência mesmo, assim, isso afeta, sabe? Então é muito mais do que a gente imagina, e bem isso que tu falou corriqueiro ali no dia a dia, às vezes aquela irritabilidade toda e gente, essa pessoa não é você, sabe? Você está sob efeito de um hormônio sintético que está mexendo com quem você é, está te tirando o teu eu original e colocando uma outra pessoa ali, uma pessoa totalmente artificial, sabe? E às vezes a gente não se dá conta realmente porque fica pensando só nos casos graves, né? Uhum. Uma das coisas que quando eu li a Humana Evita, que para mim foi o centro ali do que me fez o despertar, foi uma frase, um parágrafo que tem lá que fala que, com a advinda dos métodos contraceptivos, da pílula, o homem ele iria olhar a esposa não mais como a sua companheira amada, mas como um objeto, né? Onde ele poderia ter só o prazer desvinculado da responsabilidade. Gente, aquilo para mim me fez todo um sentido, porque eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe, ela tomava pílula, né? Ela cresceu nessa geração dos 60 e bem no boom da pílula, então era normal todas as mulheres tomarem. E eu me lembro muito da terceira gestação da minha mãe, onde ela tomava, e aí me parece que veio um lote de um determinado remédio aí que ela tomava, que foi feito de farinha. Então ela engravidou. E eu lembro o desespero, assim, o choque dela, aquela coisa, o remédio falhou. E agora, como que ia contar para o meu pai? E depois de adulta, eu me remeti àquela história lá do passado, pensei, olha como tirou o peso da responsabilidade dele também, colocou só nas costas dela. E aí depois você olhando para todas as outras mulheres, né? Tira-se o peso do homem e coloca só em cima da mulher, como se ele não participasse ali do ato sexual junto com ela. Então, assim, a gente vê mulher amedrontada de contar uma gravidez para o próprio marido, sendo que ele foi que contribuiu para que a criança fosse feita, né? Então, assim, isso é muito triste, isso é muito triste. Nossa, Nossa, chega a ser cômico, assim, né? Se for parar pra pensar na questão, assim, que, claro, o casal se une ali no ato sexual, gente, é os dois, né? É um de cada lado, não existe isso, né? Mas por quê? Porque se criou essa ideia de que a mulher controla. E aí, se por um acaso dá alguma coisa errada, a culpa é dela, né? Então foi justamente essa mentalidade que foi criada, que foi, assim, muito incentivada
pelo uso da pílula anticoncepcional. E aí, o que acontece? A mulher, ela fica com a responsabilidade e fica com todas as consequências negativas daquela pílula para o seu corpo, para a sua saúde, e ainda tem essa questão da responsabilidade, afeta o relacionamento conjugal, por quê? Porque a pílula, ela interfere com a libido também da mulher, e para o homem não muda nada. Então, não muda a questão da responsabilidade dele, então ele não precisa se preocupar mais com nada, e isso é uma coisa que pode ser que não seja palpável, mas isso com o passar do tempo vai acontecendo isso que o Papa falou ali, né? Vai perdendo respeito. Por quê? Porque o relacionamento ele fica uma coisa assim, vamos dizer assim, até automática, vira uma coisa assim tão automática, tão assim banal, sabe? Não, mas tem a pílula ali, tá tudo bem, pode ser qualquer Uhum. dia, pode ser. Não existe como é que fala? Aquela valorização que deve ser dada para o ato conjugal dentro do matrimônio, que é uma coisa santa, uma coisa sagrada, idealizada por Deus, não, vira totalmente banal, né? Então a Uhum. pílula, ela traz isso, tira a responsabilidade do homem, coloca todo o ônus em cima da mulher e ainda faz esse desgaste todo acontecer. Mais cedo ou mais tarde, naturalmente, com o passar dos anos, dentro de um relacionamento ali, de um casamento, isso vai, vai, vai acontecendo, né, ao longo do tempo. Vai minando o casamento, né? Ana, assim, de cabeça, você sabe assim enumerar os malefícios, assim, quais são da pílula? Por Olha, cima. se tem tanta coisa, assim, se tu pegar a bula, tu se assusta, né? Por exemplo, as pílulas de mais novas, né? Essas de última geração mesmo, né? Que elas foram feitas com menos hormônio e alguns hormônios um pouco modificados, assim, que é para diminuir efeito colateral mesmo, enfim. Mas eles acabam potencializando alguns efeitos colaterais específicos, como é o caso da trombose e do AVC. Então, essas pílulas que são as mais novas, que são ditas as melhores, elas têm mais chance de causar problemas cardiovasculares, né? Até risco de infarto, né? Aí também tem um outro risco que é o câncer de mama, né? E aí, claro, a questão da dose, os anticoncepcionais com mais dose, talvez eles tenham mais probabilidade, mais risco. Claro, todos esses riscos vão depender também da predisposição da pessoa, né? Vai Aham. juntando ali vários fatores, né? Porque toma que vai ter. Isso aí não é assim também. Mas a gente vê que são riscos assim que não necessariamente são assim tão raros de acontecer como se diz, como se Sim. acredita, né? Então acho assim, o principal que a gente tem mais visto as notícias é a nível cardiovascular, trombose, AVC, infarto, né? Essas coisas, mulheres novas tendo problemas cardíacos, infarto, enfim, coisas chocantes mesmo, né? A questão do câncer de mama, que é associado com o uso de pílula anticoncepcional e também com aborto provocado, especialmente quando são feitos de maneira mais tardia, né? Quando já tem todo um desenvolvimento da mama, e aí você tira o bebê, aquele desenvolvimento é interrompido e aquilo ali é uma predisposição, né, ao, pode ser uma predisposição ao câncer de mama. E os hormônios da pílula também têm essa característica de favorecer, né, esse tipo de alteração, né? E aí, fora isso, existem outros, né, também a nível cognitivo, emocional, até essa parte cognitiva e emocional, agora os artigos estão falando um pouco mais, né? Tem artigos recentes mostrando problema com depressão, com memória, com comportamento social, relacionamento social, e até inclusive com relação ao desenvolvimento cerebral de adolescentes. Porque o que acontece? Muitas meninas começam, a maioria das meninas, as mulheres da nossa idade, pessoal, a gente começa a tomar pílula com 12 anos, com 14 anos, com 15 anos. E é um Vem a momento assim. menarca, vem a menarca, a mãe já leva no ginecologista e ele já dá um remedinho Exatamente, para poder regularizar o ciclo. exatamente, exatamente. E é bem nessa idade, o que acontece? O que é a menarca, né? A primeira menstruação? É porque ali, naquele momento, o corpo da menina começou a produzir hormônios diferentes.
estrogênio e a progesterona, começa a produzir hormônio, vem a primeira menstruação. Esses hormônios, eles não estão ali simplesmente para fazer descer a menstruação, eles vão mexer com o corpo todo, inclusive com o cérebro. Então, eles vão começar a ser desenvolvidos no corpo, vão lá no cérebro, vão mexer a nível neuronal, a questão do desenvolvimento cerebral que vai acontecendo. Aí a menina vai lá e pá, começa a tomar a pílula. E aí bloqueia aquilo que deveria estar acontecendo a nível cerebral. Isso a longo prazo pode desenvolver problemas, transtornos de humor, enfim, todos esses problemas de ansiedade e depressão que a gente vê com tanta frequência hoje em dia. Aham. Né? Ana, e aquela. Mas assim, Pode falar, pode terminar. não, só para complementar, eu não tenho assim me dedicado muito a estudar os efeitos colaterais, né? Porque eu vejo assim que já tem muita notícia também nesse sentido, né? Da própria grande mídia fazendo esse trabalho de divulgar os efeitos colaterais, enfim, é uma coisa que, né, tá surgindo agora, né? É, Eu não. até as feministas já estão comprando essa bandeira já. Tá ficando assim, gente, Sim, nossa, até que enfim vocês acordarem, manas, né? exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não tenho me dedicado muito, não acho que, não vejo o meu apostolado, o meu trabalho, eu não vejo muito nesse sentido, assim, de efeito colateral, sabe? Eu pego mais a parte de emocional, que eu tenho uma base do que eu estudei no mestrado e doutorado, então essa parte mais cognitiva, emocional, de humor, eu acabo focando mais, assim, mas mais é a parte, assim, histórica, toda a questão histórica e a questão moral e espiritual mesmo, assim, sabe? Que isso é uma coisa que, em geral, não se tem nas notícias, né? Tá, a gente, uma coisa assim, o pessoal tava falando aí com relação ao SOP, né? A síndrome do ovário policístico. É assim, você vai em qualquer ginecologista, se você tem SOP, ele está passando pílula. Então, assim, a maioria das mulheres acreditam que tem um problema que só é tratado através da pílula anticoncepcional. Isso é verdade, Ana? É Ela porque o que que trata? acontece? Não trata. Ela não trata, né? Ela assim, ela vai aliviar os sintomas, mas o problema em si vai continuar ali, né? Porque ela só vai desligar ali a produção hormonal, né? Mas e aí, o que que tá causando aquilo ali? Ela não vai te dizer e ela não vai resolver o problema, ela só vai mesmo esconder o que está acontecendo, né? E aí vai passar a informação de que está tratando, por quê? Porque vai reduzir os sintomas, né? O problema que a gente vive hoje é que depois que a pílula surgiu, a, a, os médicos, enfim, foram para a faculdade de medicina e tal, e eles, os médicos, a maioria dos médicos que existem, que a gente tem hoje, assim, eles são da escola da pílula. Da mesma forma que a gente pegar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles também foram tão afetados pela cultura da pílula, da mesma forma os médicos, né? Então, os médicos, eles vão prescrever pílula. Então, hoje a gente vê médicos que são mais novos, com Aham. condutas diferentes de tratamentos, né? Com São mais alternativas. atualizados. Exatamente, que já buscam outras alternativas. Dá mais trabalho? Dá. O doutor Felipe sempre fala isso. Tem que ficar muito mais tempo com a paciente, investigando, perguntando, sugerindo, indicando outras coisas, né? Dá mais trabalho. Mas aí faz todo um panorama mais amplo, né? Está acontecendo no corpo daquela pessoa a nível hormonal e tenta de diversos lados, né, tratar aquilo ali e com outras alternativas, né? Mas enfim, de fato, assim, a maioria dos médicos acaba indicando a pílula e é uma coisa que só silencia mesmo. Então, é para a gente deixar bem claro aqui na live que pílula não trata SOP. Isso aí é mentira, é do tempo aí, ó, de antigamente. Os médicos mais atuais estão tratando com outra coisa. E aí eu queria entrar Exato. muito na questão agora meio que moral. Uma vez eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo que me impactou muito, que são os abortos ocultos. Sei se você chegou a estudar sobre isso, como que a Sim, estou escrevendo pílula. um livro sobre isso, inclusive, que está quase pronto. Ah, Que, na verdade, quem também nos trouxe essa motivação para estudar
o assunto mais a fundo foi justamente o Padre Paulo Ricardo, né? Ele trouxe aquele vídeo impactante, né? E ele até citava um livro de um pastor americano que publicou nos Estados Unidos um livro sobre os abortos ocultos, e ele falava assim, alguém poderia traduzir esse livro aqui para o Brasil? Ele fez esse apelo, né? Aham. E aí eu, meu esposo, a gente, né, ficou conversando assim, gente, vamos ver se a gente consegue traduzir, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido, e a gente começou a estudar. E aí a gente começou a pesquisar, e aí a gente acabou tendo aí a ideia de fazer elaborar um material próprio, né? Aham. E aí tá em fase de finalização já, se Deus quiser, vai sair esse ano. Ai, Que que a gente ótimo. tenta, e a gente busca com esse livro explicar tudo. Desde o início, como tudo surgiu e até chegar onde a gente está hoje, e de que forma os anticoncepcionais atuam, de que maneira eles passam para a gente a informação, né, de que forma que os anticoncepcionais atuam e de que maneira eles vão manipulando essas linguagens para que a gente acredite que o anticoncepcional é muito inofensivo, né? Mas existem mecanismos que ele atua para, de fato, impedir a fecundação, né? Por isso que é o nome anticoncepcional, antes da concepção. Então, de fato, ele vai ter ali alguns mecanismos que vão impedir que o óvulo e o espermatozoide se encontrem, né? Porém, existem outros mecanismos que são pós-fecundação. A gente não pode chamar de anticoncepcional porque não é mais antes, é depois. Aham. Aconteceu a fecundação, né? E aí, o principal efeito, isso vai depender de alguns fatores, né? A maneira que, qual é a dose da pílula, qual é o regime de uso, tipo, sabe, assim, a mulher usa lá os 21 dias e para 7 para menstruar, depois volta, enfim. São diversos os fatores que influenciam em, tipo, qual desses mecanismos vai acontecer, né? Mas, basicamente, o pós-fecundação, ele acontece com todo tipo de anticoncepcional, que é o quê? Ele vai fazer um afinamento ali da camada interna do útero, né? Que é o endométrio, né? E aí, o que acontece? Acontece ovulação de escape, a gente sabe, e os próprios fabricantes da pílula falam que existe lá, mesmo com o uso correto, lá os seus 2, 3% de chance de conceber. Existe a ovulação de escape, em maior ou menor grau, dependendo desses fatores que eu citei. Né? Então, vamos lá, mulher, aconteceu a ovulação de escape, então, se tem uma relação sexual, pode ter fecundação, né? Aí o que vai acontecer é que esse óvulo fecundado, que já é um embrião, já é uma nova vida humana, nesse momento a gente não tem mais uma célula do homem com a da mulher. A gente tem um novo organismo biológico com a junção dessas informações genéticas do espermatozoide com o óvulo, gerando então esse novo ser humano, esse novo organismo biológico. Então, esse embriãozinho ali, pequenininho, já, né, nos seus primeiros dias de vida, ele vai chegar naquela cavidade uterina, mas aí ele vai chegar ali, vai se deparar com aquele ambiente que tá fino demais, né? Tá fino demais. E ele Não, precisa não que tá um aquele. colchãozinho, né? Não tá um colchãozinho já assim para poder ele chegar. Isso! Eu costumo dizer que é um ninho, né? Quando a mulher tem o seu ciclo funcionando normalmente, o que acontece? Ela vai liberar o óvulo, né? Então, todo esse processo antes de liberar o óvulo faz liberar hormônios e esses hormônios vão formar esse ninho. Então, todo mês acontece isso, todo ciclo menstrual acontece isso. Então, o endométrio ele vai crescendo, essa camada do útero cresce, fica gordinha, né? Fica cheia de nutrientes, oxigênios, novas células, enfim, ele vai crescendo e formando mesmo um ninho. E é interessante, até pegando esse gancho, para falar que como é bonita a natureza da mulher. Se a gente for pensar que em todo ciclo menstrual, o corpo da gente prepara esse ninho. Gente, não é à toa isso, sabe? Todo Aham. ciclo menstrual, o nosso corpo prepara esse ninho, Fica esperando, né? Ele fica esperando. esperando, esperando vir uma nova vida ainda, tipo, tá, não aconteceu a fecundação, vai acontecer o quê? Aquele ninho vai descamar, que é a menstruação. E depois vai acontecer o quê? Tudo de novo.
sabe? Ele vai formar aquele ninho de novo. Então, eu acho tão lindo isso, assim, a gente entender o que acontece no nosso corpo e entender que o nosso corpo, ele favorece mesmo a geração de vidas. Ele, todo mês, ele faz isso. Todo mês, mesmo que a gente não queira, todo mês o nosso corpo quer. Todo mês o nosso corpo se prepara para isso, né? E Uhum. aí o embriãozinho vai, chega ali, encontra aquele ninho, se implanta ali, continua o seu desenvolvimento. Porque ali ele encontra todos os nutrientes que ele precisa, ali o oxigênio e tudo mais, para continuar o seu desenvolvimento, né? Da mesma forma que um bebê depois que nasce precisa ser amamentado, precisa ser alimentado, da mesma forma o embriãozinho também precisa de nutrientes. E é bem ali, nesse ninho, que ele encontra esses nutrientes. E a pílula impede a formação desse ninho. Basicamente é isso. Ela bloqueia essa formação desse ninho aí o embriãozinho chega ali, não encontra o ninho, não tem o que fazer, ele é eliminado, ele morre. Por isso que a gente fala que é aborto oculto, porque é num estágio tão inicial da vida humana, da nova vida, que a mulher nem descobre. Então, tipo, vem ali aquela menstruação dela e ela não sabe que ela teve um aborto oculto. Não dá para ver, porque é menor do que um caroço de feijão, né, Ana? Sim, sim, não tem como saber. E até assim, os estudos tentam estimar, tem estudos que tentam estimar essas taxas, enfim. E assim, é muito difícil de achar estudo desse tipo, porque a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido. As indústrias farmacêuticas geram muito dinheiro com a indústria anticoncepcional. São mais de 100 milhões de mulheres no mundo que usam anticoncepcional, então é muito dinheiro. Então, para que a pessoa consiga publicar um artigo falando em aborto oculto, é muito difícil, sabe? Eles não deixam. Então, tem essa questão aí complicada na ciência também. Aham, entendi. É basicamente, uma vez eu escutei um dono de farmácia falar que basicamente mais de 50% do arrecadamento dele, da farmácia, vem dos anticoncepcionais, que É muito. basicamente ele sustenta a farmácia, né? Lógico que ele vende os outros remédios, mas de uma forma bem menor. O anticoncepcional é ali todo dia, o tempo todo, né? E que vende. E é muito, é uma venda É muito. constante, né? E não só anticoncepcional, como também pílula do dia seguinte. Eu já trabalhei em farmácia e a gente vê todo dia alguém indo comprar pílula do dia seguinte, né? Então, como a gente vê assim que o quanto de fato se banalizou, né? Tanto o relacionamento conjugal, né, o ato sexual em si, quanto mesmo a questão da geração de vidas, né? Tá muito assim banalizado, porque a ideia da pílula, o que que ela traz de ideia, né? Assim, você tá ali, você evita o filho. Ah, então beleza, então o sexo não dá nenhuma consequência, não tem nenhuma consequência. Se acontecer um problema, um erro ali e tal, enfim, uma falha, você, tipo, tá tão automático a ideia de que sexo não gera filhos que você vai resolver com outra coisa, seja com uma pílula do dia seguinte, seja com um aborto provocado, entende? Então essa cultura é muito forte. Por isso que hoje a gente vê também tantas mulheres, e eu entendo perfeitamente porque isso foi construído, né? Tantas mulheres com medo dos filhos. Por quê? Porque a ideia que se tem hoje é de que sexo não gera filhos, né? E que filho é Então gera todo problema, esse né? medo. Uhum, É problema. Agora que você entrou exato. aí nessa questão do que foi pensado, conta um pouquinho pra gente assim, o que você descobriu do iniciozinho? A pílula ela foi feita para libertar a mulher ou para escravizar a mulher? Pois é, então, polêmica, né? Porque existe essa muito clara essa ideia de que a pílula veio para libertar a mulher, né? Então, quem começou com essa história começou entre aspas, né? Porque antes tem coisa também, mas quem começou assim mais claramente com essa história foram foi o movimento feminista, né? Que começou a crescer muito forte ali no começo do século passado, ali, né? Sei lá, 1910, 20, 30, que estava crescendo mesmo. E nos Estados Unidos, as feministas já faziam trabalhos, assim, tipo, de controle de natalidade escondidos, porque na época, lá nos Estados Unidos, o controle de natalidade era proibido por lei, mas elas faziam. Uhum. Inclusive, até a Margaret Sanger, aquela bem famosona, chegou a ser presa por causa Aham. disso e tudo mais.
Porque ela ensinava as pessoas a evitar os filhos, a fazer controle de natalidade, a fazer abortos e tudo mais, né? E elas falavam o quê? Que as mulheres precisam ser libertadas do quê? Da maternidade e do cuidado com o lar, enfim. Então, elas propagavam a ideia de que a mulher dentro de casa com filho eram escravizadas, escravas, né, dos seus maridos. E da onde que veio essa ideia? Essa ideia veio antes das ideias de Marx e Engels. Por quê? Porque antes, o que que se falava? De luta de classe. Ah, é o trabalhador com o patrão, né? Então, o patrão oprimia o trabalhador. Então, se tinha essa ideia de que a sociedade, que os pobres eram oprimidos pelos ricos e que o trabalhador era oprimido pelo patrão, aí eles começaram a pensar, o Marx e o Engels começaram a pensar assim, tá, mas se for pensar na estrutura familiar, a mulher é oprimida pelo homem, porque a mulher fica em casa e o homem sai trabalhar. Então, a base da desigualdade social está na família. Então, essa foi a base de tudo, né? Então, eles começaram como é que fala? A criar, né, essas ideias de que a estrutura familiar tradicional, como aquela, precisava ser dissolvida. Então, Então, essas ideias foram base para o movimento feminista chegar e dizer: mulher, você tem que se libertar do seu marido e parar de ter filhos. Então, tome aqui uma pílula, que essa pílula vai te libertar do seu marido e dos seus filhos. Né? precisava Então, tirar a mulher de dentro de casa, né, Ana? Precisava tirar ela dali. E como que tira ela se ela continuar tendo filhos, né? Precisava parar isso exatamente. aí. Então, as grandes feministas, se a gente for pegar os nomes, a Simone de Beauvoir, a Firestone, enfim, esses nomes bem famosos aí, se pegar os livros dela, a gente vai achar muito fácil essas citações que são totalmente contrárias à maternidade, né? E falavam que a mulher tinha que ser libertada dos filhos porque os filhos escravizavam, enfim, tudo mais, né? E aí se criou a pílula anticoncepcional. Então, as feministas foram atrás de pesquisadores, elas, inclusive, com dinheiros delas e de fundações, né, na época que também estavam motivados com controle populacional. Então, foram lá e deram dinheiro para os caras começarem a fazer os estudos, né, para desenvolver uma pílula. Isso não está escrito nos livros de farmacologia, não está escrito em nenhum lugar, né? É claro que eles não vão contar a história desse jeito, né? Mas foram lá, deram dinheiro, fizeram toda a motivação, até que em 1960 a gente, né, surgiu no mercado a primeira pílula anticoncepcional. Mas aí se tinha várias outras conversas. As pessoas falavam assim, como a gente falou do ninho, né? Uhum. A mulher, ela tem um instinto que mais cedo ou mais tarde surge, né? E aí algumas pessoas na época falavam assim, tá, mas olha só, tu vai lá dar uma pílula pra mulher. Ou então tu vai dizer pra ela fazer aborto. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai querer ter filho e ela vai parar de tomar a pílula. Claro, vai parar de tomar pílula, vai ter filho. Então, o que eles pensaram? Então, precisa fazer mais coisa. Precisa mexer na cabeça das mulheres para que elas não queiram ter filhos, mesmo que elas, tipo, ah, não, mas eu posso deixar a pílula, mas mesmo assim eu não quero. Então, fizeram todo aquele trabalho de emancipação da mulher, empoderamento e emancipação, você pode tudo, aquela coisa toda, A você precisa ambição ir para pela o mercado de carreira, né? trabalho. A ambição pela Exato, carreira a todo custo. exato, aquela coisa de igualdade com o homem, se ele trabalha, eu também trabalho, aquela coisa, né, que foi forte naquela época da década de 50, 60, 70, então de realmente tirar a mulher de casa, dar para ela um lugar de sucesso, né, uma carreira de sucesso. Então chega um momento que ela pensa, ai, mas eu queria ter filho, pode largar a pílula? Pode. E a carreira? Ai, mas como é que eu vou largar uma coisa que eu conquistei assim, que foi tão difícil? Então, hoje nós vemos assim as mulheres que são o quê? Reféns dessa cultura. Pode ser que largue a pílula, mas ela está refém dessa cultura de que a carreira é muito mais importante do que os filhos. E ela vai pensar tanto, tanto, tanto em ter ou não ter,
E aí, às vezes, acontece de chegar um momento em que, assim, ah, não, realmente, agora eu vou ter o filho. E aí não dá mais tempo, porque ela Que passou todo o tempo dela. o relógio biológico andou e aí agora Sim, ela não tem mais toda aquela fertilidade da juventude, né? Do pico dos 25 aos 35, né? exatamente. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para engravidar, especialmente quando é a primeira gravidez, né? E aí muitas mulheres sofrem depois desse drama e chegam lá aos seus 40 profundamente arrependidas, né? O que que eu fiz? Eu não consegui ter os meus filhos, né? E sofrem com isso também, né? Então, essa cultura que foi criada, ela de fato escraviza a mulher, né? Porque a mulher, ela quer sair daquele ambiente, mas na cabeça dela, o certo é ela estar na sociedade, é ela ser bem-sucedida, é ela ser independente, ter o seu próprio dinheiro e não depender do seu marido, né? Mas enquanto isso, ela está totalmente refém, totalmente presa a essa cultura que impede ela de ser aquilo que lá no interior ela sonha ser, que é, Uhum. enfim, a maternidade, né? Então foi realmente retirado com sucesso das mulheres essa liberdade de viver a maternidade quando quer, né? Uhum. Tipo, seja E eu cedo, seja percebo, tarde. Ana, eu percebo que a questão da carreira, né? No princípio, ela era uma escolha, né? A mulher, ela escolhia trabalhar fora, ela escolhia ter uma carreira. Hoje em dia, ela é meio que uma imposição, né? Você vê até pela questão da ajuda ao marido. Tem muitas mulheres que Uhum. elas se sentem, elas são pressionadas, não porque você tem que ajudar em casa. Por quê? Eles fizeram de tudo até mesmo para abaixar o salário do homem, né? E Uhum. dobrar aí a oferta, né, de trabalho, de trabalhadores, para poder as mulheres estarem fora e ter que complementar a renda do homem, porque o salário do homem já não consegue mais prover a casa, né? Tem isso também, Exatamente. né? Sim, toda a sociedade se reorganizou de maneira que as famílias hoje vivam de dois salários. Então é difícil realmente hoje as famílias que conseguem, né, se virar com apenas um salário, né? Então, de fato, as pessoas têm medo de abrir mão de muitas coisas, porque querendo ou não, se for para viver de um salário só, de um só, vai precisar abrir mão de muita coisa, vai ter que mudar o padrão de vida, e muita gente tem medo mesmo, né, de abrir mão de coisas, de mudar o padrão, né, de vida. E uma outra coisa que eu vejo que acontece também é o seguinte, é, essa cultura, né, de que agora existe, né, a mulher está no mercado de trabalho, isso também meio que retira dos homens a responsabilidade que deveria ser primariamente deles, né, vamos dizer assim, de prover o lar, né? Então é claro De que a caçar, mulher é. Então, é de claro que a mulher, ela tem esse dever, né? Não, tipo, não, só com a renda dele não tá dando, não tá suficiente. Então, vamos ver o que que eu posso fazer para ajudar, para a gente conseguir mais dinheiro, né? Beleza. Mas existe essa mentalidade, assim, de que o homem, ele aconteceu, assim, de que o homem ficou, vamos dizer assim, mal acostumado, né? Ou, em outras palavras, acostumado com a renda da mulher também. Então, claro, não uhum. estou generalizando, mas a gente vê casos tristes até, assim, né? Tipo, eu recebo mensagem às vezes assim, ah, eu queria tanto poder ficar com meus filhos, mas meu marido não trabalha. Eu tenho que Não, eu trabalhar para vejo sustentar a casa. casos, eu vejo casos que o marido até ele ganha o suficiente para prover, né, dentro de casa, eles vão viver uma vida mais modesta, mas o dinheiro dele consegue, mas ele impõe, e a mulher quer sair do trabalho, mas ele fala, não, que a gente não vai ficar sem a sua renda, porque é com a sua renda que a Uhum. gente vai progredir, a gente vai ter um conforto maior, e não sei o quê. Então, meio que a mulher está morrendo, trabalhando fora, chorando, porque está deixando os filhos ou com alguém ou numa creche, e o marido não abre mão dela deixar de trabalhar e ficar dentro de casa. E até mesmo a Isso. visão também de que a mulher que está dentro de casa é uma preguiçosa, né? Tem uma vida mais fácil. Como que eu vou ficar aqui indo trabalhar sozinho, sendo que a minha mulher fica lá só relaxando e assistindo novela da tarde, né? Então, assim, Exato. existe uma visão assim muito
que foi modificada, né? Sendo que a mulher, antigamente, a gente via que a mulher ela se matava dentro de casa, né? Para dar conta dos filhos, da casa, das coisas, né? E aí foi Uhum. tirando essa prioridade de que é uma mãe dentro do lar, né? Foi tirando, assim, essa importância da mãe estar com os filhos na primeira infância. Hoje em dia é normal, tanto é que a gente vê até mulheres que estão dentro de casa, não pega esse menino, já põe numa creche para você procurar um trabalho, né? Às vezes não está nem com necessidade, mas já está empurrando a mulher, porque você tem que trabalhar, né? Uhum. Ou seja, é a necessidade, ou seja, é a prioridade. Vamos dizer assim, o que que é normal da mulher hoje? Tomar pílula, evitar filho e trabalhar fora. Isso é o normal da mulher, né? E qualquer coisa que se veja que seja diferente destes padrões, não, isso aí tá errado, isso aí não é normal. Essa ideia de que a mulher ficar em casa é só vida boa, essa ideia quem construiu também foi o movimento feminista, né? Porque elas, quando falavam que a mulher precisava sair de casa e evitar os seus filhos, elas falavam que a mulher dentro de casa era inútil. A mulher dentro de casa não valia para nada, não servia de nada, o trabalho era muito, tipo, se menosprezava, então, o feminismo menospreza o trabalho no lar, né? E fala que a mulher, então, para ela ser importante e bem-sucedida, ela precisa ir para fora, né? Então, independente de quem cuide da sua casa, vai ser outra mulher, provavelmente. Vai cuidar, né? Quem cuide da sua casa e quem cuide dos seus filhos, né? Então, ela tem que estar fora. Então, se hoje se existe, se tem essa visão, mas a minha mulher em casa vai ficar lá só na vida boa. A fulana não trabalha fora, olha só que vida boa, né? De fato, essa visão foi criada pelo feminismo, né? As feministas falavam isso. Elas falavam que a mulher dentro de casa não produzia nada de bom, não valia para nada, era uma inútil na sociedade. É Não muito triste construía isso. nada de produtivo para a sociedade, né? É como se Isso. a educação das crianças não fosse uma coisa relevante, né? A Não, educação imagina dos só. filhos. É. E É, aí a gente vê assim as mulheres hoje, com essa questão da liberdade da pílula, elas deixaram de ser oprimidas pelo marido, né, para serem oprimidas por um patrão, né? Porque quantas vezes a mulher ela vai para um trabalho onde ela tem que se submeter mesmo a uma longa jornada de trabalho, há um chefe que não compreende quando ela é engravida, quando ela está de TPM, não vai entender. Ela tem que se equiparar a um homem e tem que ser tipo um macho mal acabado mesmo, né? Para estar competindo junto com os homens. E aí a e gente ela tem que vê, estar lá produzindo, né? e aí a gente vê que só trocou, né? Então, se eu me sentia escrava dentro de casa, e agora você vai ser escrava de um patrão, né? Para receber uma mixaria, muitas vezes, né? E é uma situação tão conflituosa, tão difícil, que muitas vezes a mulher ela está presa naquilo ali, ela não tem como sair daquilo. Assim, Uhum, algumas ainda uhum. conseguem, mas a maioria vai ficar presa nisso, porque não tem outra alternativa, né? Exatamente. E é isso que é interessante quando a gente fala de liberdade. O que que é essa liberdade que a gente vive hoje, de que as mulheres elas não podem escolher, né? A realidade da maioria das famílias hoje é de que a mulher precisa estar fora trabalhando para ajudar na renda, né? Ela precisa deixar os filhos na creche ou em algum outro lugar, mesmo que ela não queira, né? Para estar lá trabalhando. E é engraçado que se lutou tanto por essa emancipação, para que a mulher fosse para fora, porque lá ela vai ser valorizada. Sendo que dentro de uma empresa, qualquer pessoa pode fazer o seu trabalho. Inclusive, com certeza vai ter alguém que vai aparecer e vai fazer muito melhor do que você faz hoje, porque as pessoas são competitivas. Uhum. Agora, para os teus filhos, tu é única. Para tua família, tu é única. Não tem como substituir a mãe, sabe? A mãe é a Não. mãe, o filho que é a mãe, né? E se a gente for parar para pensar na grandeza disso, outra questão relacionada com liberdade é a questão assim, veio a pílula para dar a tão sonhada liberdade sexual. E agora as mulheres vão poder se relacionar sexualmente com os homens sem correr o risco e tal.
E aí ela vai lá, toma uma pílula, aí ela se envolve com os homens, ela não consegue relacionamentos sérios porque os homens não se comprometem, porque o sexo não está vinculado com responsabilidade. Dali no dia seguinte a pessoa nunca mais, já não olha mais na tua cara. E Já a se mulher, então, ela divertiu, já se já divertiu e desaparece. e a mulher fica refém dessa cultura de relacionamentos descartáveis, né? Ou então, inclusive, a questão da infidelidade, né? Hoje, com essa banalização do sexo, é muito comum, homens especialmente, mas mulheres também, viciados em pornografia, então banaliza tudo, né? Ou então, facilmente se envolvem num relacionamento extraconjugal, por quê? Ah, porque a mulher que ele vai sair também está usando pílula, também não vai engravidar, também não Ela vai não dar vai problema. engravidar. Ela não vai engravidar para evidenciar a pulada de cerca, né? Então ele está Exato, seguro. exato. Então, assim, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que você fica refém de relacionamentos descartáveis e que você não pode viver plenamente o seu relacionamento conjugal com seu marido porque você tem medo de ter um filho dele, seu marido, né? Que liberdade é essa, sabe? Não sei, eu não sei que liberdade. Então, foi colocado na nossa cabeça que isso é liberdade, mas não é. Então, a gente tem que mudar isso, começar a ver com outros olhos os outros pontos dessa história, porque essa história ela é muito mal contada. Muito, né? E assim, eu vejo como essa situação aqui mais me choca, assim, essa questão do o medo de contar a gestação para o meu próprio marido, né? Porque eu recebo Sim, muitas mensagens de eu descobri minha segunda gestação, minha terceira, minha quarta, eu não sei como que eu vou contar para o meu marido. E eu falo, mas ele não estava lá quando o bebê foi feito, não é dele? Então, assim, você tinha que ter medo era se você tivesse engravidado de um outro homem, né? Aí pois é. sim. Mas se você engravidou do seu marido, é normal, graças a Deus, né? Então, tudo está correndo normalmente. E assim, um medo exacerbado, como se eu vou ser crucificada, ele vai, né, me culpar. E na verdade é uma coisa que a gente tem que sentar o homem e falar assim, ó, oh, hello, você estava comigo, você Exato, participou, você também tem responsabilidade, né, no, exato, por essa criança. Então, assim, e exato, quando o advento da pílula, ele fez isso, né, tirou a responsabilidade do sexo, aí ficou... E aí a gente exato. vê mulheres que têm medo dos tantos filhos. O não vou dar conta, medo dos filhos, medo do marido. E é uma relação conjugal instável, né, Ana? Totalmente. E assim, retirou também a cumplicidade. Porque aquele negócio que a pessoa tá lá tomando pílula e tal, e vai banalizando aquele relacionamento, vai ficando naquela mesmice, aquela coisa automática e tal, para chegar num ponto de que a mulher tem medo de chegar pro marido e contar que tá grávida, é porque, gente, tá faltando alguma coisa nesse relacionamento. Como é que você tem medo do seu marido? Você não pode ter medo do seu marido tem que ser no teu apoio. Então, se isso não está acontecendo, vamos dobrar o joelho e começar a rezar pela conversão desse marido, porque o casamento não foi feito, não foi idealizado dessa forma. O casamento é feito para que os dois sejam um só. Então, não existe um medo do outro. Não tem como ter medo do marido, não tem como ter medo de contar uma coisa para ele. Então, é a cumplicidade. Então, se ainda não tem isso, se está tendo problema, então, gente, tem que rezar para mudar esse coração, mudar essa realidade, porque o casamento não foi idealizado para ser feito dessa forma, para ser vivido com medo, né? Sim, e fora que a cultura da pílula ela é tão forte que a gente vê mulheres que descobrem os malefícios, né, e falam, não quero mais, e que o marido fala, não, você vai tomar. Você vai, é meio Aham. que obriga as mulheres a tomarem pílula. Eu já vi mulher falando assim, eu queria deixar a pílula, mas meu marido não deixa. E eu fico, meu Deus, como assim meu marido não deixa, sendo que o corpo é meu? Vamos, até um artifício um pouco feminista, o corpo é meu, mas eu que vou levar os efeitos colaterais no meu corpo, né? Então, Exato. é algo que se eu quiser deixar, eu vou deixar. E como Uhum. assim ele me obriga a tomar, né? E tem que ajudar esse marido a compreender isso. Se esse marido, vocês estão unidos em matrimônio, uma só carne,
precisa zelar, tem que amar o outro, tem que cuidar do outro, né? Então, assim, olha, eu não quero fazer uma coisa que faz mal pra mim. Tu quer que eu faça mal pra mim mesma? Começar a ajudar o marido a compreender esses malefícios também pode ser um bom caminho inicial aí para essa mudança, né? Também. Aham. E deixar bem clara a questão do sexo como responsabilidade dos dois, né? Se vier um bebê, os dois que estavam juntos, então é responsabilidade dos dois. Os dois têm que estar juntos, né? Vindo um filho ou não. E, Com Ana, certeza. muito bom estar aqui contigo. O tempo passa muito rápido, né? Eu estou olhando ali, já Boa. tá, falta pouquinho tempo. Eu queria assim que você só desse uma fechada assim no assunto. O que você tem para dizer assim para as mulheres que tomam pílula, que têm medo de deixar a pílula, né? O que você tem para dizer para Exato. elas? Então, eu queria dizer assim que, nossa, com muito carinho, queria que vocês assim pensassem bem no que é a liberdade. Se de fato essa pílula está trazendo uma liberdade para tua vida, será que está trazendo benefícios para o teu casamento? Será que está trazendo benefícios para tua saúde ou não? Né? Começa a repensar como é que funciona, como estão os teus hormônios, como está o teu humor. Será que as coisas que acontecem no teu dia a dia, na tua irritabilidade, não são por causa da pílula? Será que os problemas com o teu marido, as dificuldades, as intrigas não são porque a pílula tá te deixando meio chata, meio irritada. Convido, com muito carinho, você a tentar ver o outro lado e ver, assim, que de repente largar essa pílula, esses hormônios, pode te fazer voltar para aquilo que você é de verdade, porque a pílula te deixa em um estado totalmente artificial, né? Então, e estou à disposição. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Então, no IG da Ana, vocês vão encontrar assim, muita informação, não só sobre pílula, mas também sobre fertilidade feminina, né, Ana? Você fala muito dos métodos. E eu até queria falar para vocês que amanhã eu vou estar fazendo uma live só sobre os métodos, o MOB, né, o método de ovulação Billings, com a Tati Amorim, vou estar fazendo com ela para completar esse assunto, né? Porque se a gente fosse falar da pílula e dos métodos, ia ficar extenso demais, a gente não ia dar conta, né? Que é um assunto Aham. enorme. Mas assim, queria te agradecer, Ana, mais uma vez. O trabalho que você faz assim é essencial. Por favor, não pare nunca, tá? Você precisa estar aqui, tá? Você precisa estar ajudando as mulheres a enxergarem na cilada que elas se metem quando elas usam pílula anticoncepcional, tá? Não para e tamo junto aí, tá bom? Um Tamo beijo. junto. Obrigada, Tati. Muito obrigada. Deus te abençoe. Ah, obrigada, tchau. Tchau.